Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu sou o Vinícius. E hoje a gente está aqui com o Leandro, da Prime Monitoramento. Quer falar um pouquinho sobre a Prime, Leandro? Se apresentar um pouquinho, falar quem é você, o que a Prime faz? Boa noite, meu nome é Leandro Montes, eu sou diretor da Prime. A Prime é uma empresa de segurança, que basicamente a gente atua em 3 linhas da segurança patrimonial e eletrônica. Tá, legal, Leandro. No caso, explica um pouquinho melhor aí para o pessoal. A gente recebeu algumas perguntas de qual a ligação do marketing digital com o monitoramento. Vamos começar, na verdade, com você falando um pouquinho mais sobre o que é o monitoramento remoto, né, que é uma das especialidades de vocês. Fala um pouquinho mais alto, mais perto do microfone, Leandro, por favor. Dentro das linhas que a gente atua, basicamente nós atuamos em três linhas, né? Uma é a parte física, parte de controle de acesso, portaria, Legal. de limpeza, e a parte eletrônica, que é o nosso forte, que é a parte de monitoramento de alarme, e a parte de portaria virtual, que é um serviço que vem crescendo bastante nos condomínios ultimamente. Legal. A gente está aqui, um dos nossos objetivos hoje é a gente falar um pouquinho, apresentar um pouquinho do seu segmento, do segmento de segurança patrimonial, de monitoramento, e falar um pouquinho do marketing digital, qual que é a relação do segmento da Prime Monitoramento com o segmento de marketing digital, se existe isso, se vocês já utilizaram isso, se vocês já pensaram nisso em algum momento. Sim. Hoje, a maior ferramenta de captação que a empresa usa hoje é o marketing digital. As pessoas estão buscando muito isso na internet, né? E ela faz o primeiro contato e aí a gente vai até o local para fazer um levantamento para entender a necessidade de cada cliente. Legal. Essa introduçãozinha aqui básica nossa é porque surgiu uma dúvida aqui nas perguntas iniciais da nossa live. A gente queria deixar claro os objetivos desse momento, desse primeiro momento nosso aqui, que a gente está trazendo convidados, pessoas de fora, que a gente quer mostrar a relação do marketing digital com diferentes segmentos da economia, né? E é lógico, a gente vai ter que entrar em detalhes desses segmentos, detalhes que a gente não tem. Então a gente tem que trazer especialistas, pessoas que realmente conhecem esse segmento. E no caso do segmento de segurança patrimonial, de monitoramento, a gente está falando com o Leandro, que é diretor da Prime Monitoramento e tem mais de 15 anos de experiência no mercado. Então, por mais que eu pesquisasse, que a gente levantasse informações, a discussão ficaria um pouco mais pobre, né, do que falar com um especialista. Então esse é o motivo de a gente ter envolvido, de ter convidado o Leandro para estar participando desse momento aqui com a gente, também como uma mensagem de esperança, né? Porque a gente sabe que todo mundo está passando por dificuldade, a gente vai fazer nesse bate-papo nosso uma relação com o momento econômico, sanitário que a gente está vivendo, e mostrar que tem muita coisa para a gente fazer, e que não existe só uma luz no fim do túnel, existe muito mais do que uma luz. Existe uma avenida muito grande para a gente percorrer. Se a gente tem um pouquinho de calma e perseverança e paciência, a gente vai conseguir atingir um resultado legal. Talvez por caminhos diferentes, talvez numa velocidade um pouquinho mais lenta, mas eu acho que a gente vai conseguir. Reforçando isso, é interessante porque a gente está num cenário novo, né, Leandro? Algumas coisas mudaram no mercado, então muita coisa está sendo feita pelo digital, remotamente. Vocês já têm isso já há mais tempo, já é uma especialidade de vocês há muito tempo. E a gente queria saber, mostrar um pouco para o pessoal que acompanha a gente nas nossas lives, como que está esse novo normal aí para a Prime, né? Como que tem sido esse cenário para vocês diante dessa pandemia que a gente enfrenta, porque, como o Fih falou, tem muito empresário, muitas pessoas com dúvida do que vai acontecer e de como está. Como tem sido isso para vocês aí na Prime? Como você falou, o novo normal e a gente está aprendendo a cada dia, né? Por se tratar de um serviço essencial, a gente ainda continua com bastante demanda, vem trabalhando bastante, porque a parte eletrônica ela já era uma área que ela já vinha crescendo muito, porque as pessoas já vinham tendo que fazer mais com menos, né? E o eletrônico ele te traz essa possibilidade. As empresas, há um tempo atrás, sempre tiveram que ter segurança de 24 horas e isso onerava muito a folha. E aí elas começaram a migrar para o eletrônico, no qual ali você faz um investimento inicial de um equipamento e a gente passa a monitorar 24 horas pela central. Então qualquer movimentação, arma, desarme, intrusão, qualquer situação, a gente consegue ver em tempo real da empresa o que está acontecendo e já tomar as devidas precauções. Chega até a ser mais seguro do que você ter segurança 24 horas. Então, as empresas que ainda não estavam pensando em migrar para esse tipo de serviço, agora com esse novo normal, elas estão
essa ideia de fazer mais com menos, ela vai surgir, né? Tanto dentro da parte do monitoramento, a gente tem a linha da portaria virtual, que é uma área também que está crescendo muito, que hoje 70% das despesas do condomínio ela é a folha de pagamento dos funcionários que cuidam da segurança. E hoje você consegue fazer toda essa segurança de forma eletrônica, tão seguro quanto ter um cara lá, presente, né? Presente no local, e acaba sendo bem mais barato para o condomínio. O cara consegue reduzir aí de 50% a 70%, dependendo do condomínio. Então a gente tem tido bastante demanda nesse sentido, é óbvio, tomando todas as precauções cabíveis, né, dentro do nosso monitoramento. Legal. Higienização, álcool, máscara para todos os nossos funcionários, os nossos técnicos também, todos estão com álcool em gel, máscara. Vocês tiveram que mudar um pouquinho o jeito de vocês trabalharem, né? Mudamos internamente algumas coisas para facilitar o processo, para evitar contatos, como rendições, esse tipo de coisa. Tá. A gente fez várias mudanças. Alguns técnicos estão indo embora com o carro para evitar o contato, e ele já vai direto para o cliente. Então a gente tem feito algumas alterações para manter tanto o nosso colaborador seguro quanto o nosso cliente final seguro. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Assim, a gente estima-se, muito se fala que por conta do cenário econômico atual, muita gente perdendo emprego, passando por talvez até necessidades dentro de casa, há uma perspectiva de crescimento da criminalidade. Isso tem acontecido? Já aconteceu? Vocês esperam que isso aconteça? Olha, a gente espera que venha acontecer, porque é natural, infelizmente. Até agora está bem controlado. Aumentou um pouquinho, mas nada assustador, né? Assustador. Eu esperava, quando tudo começou, eu esperava que o cenário seria pior do que vem sendo. A gente tem conseguido controlar legal. Tem bastante policiamento na rua, essa parte está funcionando bastante. Então aumentou o policiamento na rua? Na verdade, eu não acredito que aumentou. Eu acho que é por ter menos gente e eles acabam ficando mais presentes. Quando você Entendi. tem menos movimento na rua, você acaba vendo mais viatura, isso acaba inibindo um pouco, né? Tá certo. Perfeito. Bom, legal, Leandro. A gente parte para uma parte aqui agora, que a gente vai relacionar um pouquinho o marketing digital com a segurança patrimonial. Você é nosso parceiro já há um tempo. O que eu queria saber, na verdade, qual foi essa diferença que o marketing digital trouxe para a Prime e como vocês lidam com isso? Né? Porque tem muita gente que tem dúvida, a gente vive um momento de dúvidas, a gente reforça bastante isso nas nossas lives, mas, assim, quanto mais informação a gente der, melhor. Então, como tem sido essa questão para vocês aí com o marketing digital, a questão de clientes, tudo isso para vocês? Eu acho que o marketing digital é fundamental hoje, né? Hoje eu acho que quando a gente vai buscar qualquer opção, referência, qualquer coisa do gênero, a gente vai direto para a internet, né? Você ter uma estratégia bem feita, com as palavras certas, né, de como as pessoas procuram o nosso negócio, isso é fundamental. Eu acredito que antigamente já era algo que já vinha crescendo demais, né, a gente tem várias ferramentas de captação, mas antigamente a pessoa ela tinha que ir atrás, né, de um fornecedor. E hoje as pessoas ela vai na internet e ela já consegue buscar ali N opções. Então isso traz um pouco de facilidade para o cara que compra. Então é extremamente importante você ter uma estratégia assertiva para você conseguir gerar lead, para você conseguir captar cliente, né? Eu acho fundamental. Show, legal. E tem muito a ver com o que vocês fazem, né? Que é uma coisa remota, digital, um pouco mais distante. E a gente espera que não seja tão afetado, né, nesse cenário, como você falou, por conta dessa distância. Né? A gente não tem que estar perto o tempo inteiro do cliente, do lead. Isso é uma vantagem, acho que vocês têm. Né? O novo normal ele vai trazer essa realidade, né? As pessoas querendo ou não, principalmente nesse primeiro período, né, até achar uma vacina, um remédio que controle, vai fazer com que as pessoas realmente elas vão mais para a internet do que pessoas que ainda não tinham o hábito de comprar ou buscar na internet, elas estão já vindo para essa linha, né, de fazer tudo meio que virtual. Então eu acredito que é um segmento que vai crescer e vai ajudar muito a retomar a economia. E você sentiu diferença no comportamento de quem já era cliente, de quem vem contatando vocês? A gente vê gente que normalmente não entraria em contato, está fazendo contato mais pela internet.
Até porque talvez vocês consigam atingir algumas regiões um pouquinho mais remotas, mais distantes do que, de repente, numa estratégia offline você conseguiria fazer, né? Isso, exatamente. Na estratégia offline, a gente delimitaria uma área, um bairro, e na internet a gente consegue atender a nível Brasil, né? Mas é muito da estratégia da empresa, né? Se o cara atende ou não atende. A Prime, por exemplo, atende em São Paulo, Grande São Paulo, e a gente tem algumas bases fora de São Paulo para alguns clientes específicos. Então a gente consegue centralizar essas regiões. Vocês conseguem atender várias regiões. Por exemplo, Rio de Janeiro a gente atende. Então eu consigo fazer com que Rio de Janeiro a gente consiga gerar contato de lá pela internet, né? E vocês precisam ter uma base nessas localidades para estar atendendo? Ou de repente, de acordo com a demanda, surgiu uma necessidade, vocês de repente têm um profissional treinado e leva para essa região, ou treina uma equipe lá? Como é que funciona essa expansão assim do segmento de segurança patrimonial? Nós temos, varia de acordo com a demanda, né? Normalmente, para a parte eletrônica, a gente consegue, como é tudo remoto, eu consigo cuidar daqui. Tá. Né? Então, a maioria das redes que a gente atende hoje, a gente atende algumas redes como a Léo Madeiras, como a Farma. Então, eles não querem que ter um prestador de serviço por região. Então, normalmente a gente atua no interior de São Paulo inteiro, atendendo a demanda das lojas deles. Toda a parte eletrônica, tanto para o alarme quanto câmera, a gente consegue fazer tudo daqui remotamente. A gente só acaba tendo ou montando uma equipe ou tendo um parceiro lá que faz esse atendimento remoto para a gente. Dá um exemplo. Quando dispara o alarme 2 horas da manhã, com o sistema remoto hoje, a hora que dispara o alarme, automaticamente já abre as imagens. Então, em tempo real, eu estou enxergando o que está acontecendo na loja. Então, eu consigo ver se já é se é um disparo suspeito, se é um funcionário que não deveria ter ido para a loja e foi, se é realmente um ato real. Com essa visualização remota, eu já consigo tomar as providências. Aciono o nosso parceiro com a viatura e aciono o 90 para poder... Dar o suporte, né? Na hora. Suporte na loja. A gente escolheu o segmento, assim, nesse primeiro bate-papo nosso, chama o segmento de segurança patrimonial, porque eu acho que ele tem algumas particularidades que se assemelham bastante com o marketing digital, porque ele tradicionalmente ele era offline, digamos assim, né? Aquela segurança tradicional. Eu me lembro de empresas, não sei se eu posso citar o nome, mas aqui se existem, a Pires. A Pires existe ainda? Então ótimo, posso falar, não vou ser processado. Tá, assim, empresas que eram empresas grandes, atendiam um monte de condomínios, casas e tal, e a gente via uma mecânica de trabalho assim, muito analógica, muito parecido com o marketing digital. Antigamente a gente falava assim, vou fazer marketing. Aí falava assim, qual revista eu vou anunciar, eu vou ter que fazer filipeta, folder, panfleto. Era um negócio muito, como é que eu posso dizer, muito complicado, inclusive de a gente poder mensurar, monitorar, saber o que está acontecendo. Assim, eu queria que você, de repente, fizesse um paralelo do que era, né, o segmento de segurança patrimonial com o que é agora, porque a gente vem falando bastante nessas nossas lives sobre a evolução do marketing, o que saiu do... Ainda o offline existe, ela é eficiente, não vou falar mal dos nossos companheiros, né, mas ela é eficiente para alguns determinados segmentos, né? Mas como é que foi essa evolução? Ela existe ainda? Essas empresas que não se modernizaram, não se digitalizaram, como é que elas estão hoje? Se elas existem, né? Sim, é como você falou. A mudança ela vem sendo gradativa e cada vez mais está se deixando, né, atrás o off, né? Antigamente você fazia a segurança que a gente tinha nos bairros, por exemplo, você ia no bairro de Moema, você tinha um guarda de rua por perímetro, né? Então o cara cuidava ali de uma ou duas coisas. Além de custar mais, nunca foi tão eficiente, porque se o guarda tiver a rua de cima, o cara pode roubar a rua de baixo e vice-versa. Era aquele guardinha que ficava apitando? Avisando o ladrão quando estava chegando? Mais ou menos isso daí. E aí o que acontece? Com o tempo, aí iniciou a parte do alarme. O alarme começou através de linha de escada, então a central de alarme ela captava a linha telefônica e mandava um sinal para a nossa central. E aí, com o tempo, isso foi evoluindo. Entrou o GPRS, hoje módulo de internet, você tem aplicativos. O GPRS é aquele por satélite? Como se fosse um chip de celular que transmite por satélite. Então, antigamente, a linha telefônica, se o bandido cortasse a linha telefônica no poste, por exemplo, o alarme dispararia ali na loja, mas não chegaria na central de monitoramento. Ou seja, não funcionaria. Não funcionaria, não teria a eficiência que ele deveria ter. Aí entrou o GPRS, o GPRS, além dele ser uma segunda forma de comunicação, o GPRS a gente consegue fazer uma comunicação praticamente remota.
Então a cada 2 minutos ele manda um sinal para a minha central. Então a central de alarme instalada no cliente manda um ok para a minha central de alarme, para a minha central de monitoramento, dizendo que está tudo bem. E se tiver qualquer alteração, oscilação de sinal, ele manda um sinal dizendo, olha, tem alguma coisa errada aqui. E aí o meu operador consegue acessar a conta para verificar se foi uma oscilação ou se realmente estão tentando burlar o sistema. E aí depois entrou a parte de CFTV e aplicativo, né? Então hoje no aplicativo, quando dispara o alarme, além da minha central, chegar na minha central e eu fazer todo o procedimento de segurança, verificação, etc., eu consigo mandar um sinal para o cliente. Na hora ele já recebe que alguma coisa está acontecendo no comércio dele. Então ele recebe o disparo, o arme, o desarme, é tudo programável, vamos dizer assim. Então é um software que a gente consegue programar todas as funções. Então, você tem N funções. Além da parte de segurança, hoje a gente usa muito tem muita empresa que usa para controlar a hora que abre a loja, a hora que fecha, quem abriu, quem fechou. Então você tem várias funcionalidades. Você consegue trabalhar e além de trazer segurança para o cliente, você consegue ajudar o cliente nessa linha de quem abriu, quem não abriu, se está no horário, se o funcionário dele abriu no horário ou não, ajuda bastante. Tem uma coisa interessante que assim, eu vejo uma outra similaridade do segmento do marketing digital com o segmento de segurança patrimonial. Essa necessidade de digitalizar ela é inerente a todos os segmentos. Tá? A gente, assim, a todo momento, a gente tem alguma mudança, né? Você falou um pouquinho de palavra-chave, de posicionamento, por exemplo, só de posicionamento em buscador hoje, a gente tem alguns buscadores aqui, aí a gente trabalha, aqui a GoApp trabalha bastante com os buscadores do Google, ele muda parâmetros de posicionamento constantemente, ou seja, o nosso trabalho de qualificação, de se adequação a essas novas métricas, não só de posicionamento, mas de repente de engajamento, esse tipo de coisa, ele é constante. Então a gente tem que se manter, acho que praticamente é um trabalho diário. A gente tem uma equipe aqui que de tempos em tempos a gente faz algumas reuniões periódicas só para falar de coisas novas, de inovação, ou de repente de ferramentas novas que existem no mercado. Como funciona isso num ambiente, porque assim, você está me falando, eu estou vendo que é muito mais parecido com o marketing digital do que eu imaginava, é extremamente tecnológico. Né? Então assim, como é que você faz para manter a Prime assim, atualizada, né? Constantemente, atendendo essas necessidades cada vez mais diferentes do mercado? A área de segurança, fazendo esse paralelo, é exatamente igual ao marketing. Todo dia você tem uma novidade nova. Então a gente tem hoje, acaba tendo que buscar, nós temos muitos parceiros hoje que são parceiros líderes, então a gente atua com marcas muito fortes, que são líderes de mercado, então isso facilita um pouco, né? Então hoje a nível de câmera a gente trabalha com Hikvision e Intelbras, são marcas top no Brasil, então a gente já tem essa comunicação, cadastro no site e todo fica buscando, né? São muitas feiras, no ano você tem normalmente uma feira que é a maior de todas. E ainda essa feira, ela já aconteceu esse ano ou não? Não. Nem vai acontecer, né? Vai ser. Está sendo tudo virtual, né? Virtual, isso. Todos os lançamentos. A moda agora, o lançamento da vez agora são as biometrias, que antes eram manuais, agora elas são visuais. Para não ter que tocar, né? Você não ter que tocar. Isso vai ser, eu acho, uma grande chave aí nos próximos meses. Os condomínios hoje que você abre ou com um cartãozinho, com um chaveiro, e as catracas dos prédios comerciais, que você também abre ou com a mão com chaveiro, elas vão passar a ser só facial, faciais, né? E é bem legal o sistema. Mas é tão seguro quanto? Ela é mais precisa? Ela chega até a ser mais precisa, porque a leitura que ela faz, e agora com essa questão do coronavírus, eles estão lançando leituras faciais que inclusive fazem o controle de temperatura e máscara, para você ter uma ideia. Então ela considera a máscara, não precisa tirar a máscara. Se eu colocar dentro da minha empresa, no controle de acesso da minha empresa, eu colocar a leitura facial e cadastrar ela para que ela não deixe alguém entrar sem máscara, ela consegue fazer essa leitura. É muito legal. Poxa, e vai tirar até a temperatura para saber se o cara tá com febre, fica parado na porta, nem entra. Tanto a câmera quanto a parte de controle de acesso. Legal, voltando um pouquinho no que você falou, Leandro, que o monitoramento é importante, vocês têm que se atualizar. É aquilo que o Felipe falou. Uma pessoa perguntou pra gente hoje, né, a gente até ficou pensando um pouco como a gente vai responder, só que acho que você esclareceu bem. Cara, o monitoramento para vocês é tão importante
quanto para a gente, porque quando a gente faz uma ação, a gente tem que monitorar tudo que a gente faz ali para ver os resultados. Então, no caso de vocês é um pouco mais profundo, porque tem a segurança, só que com a gente é a segurança do negócio do cliente. Né? A gente faz uma ação, vai monitorar, vai ver quais foram os resultados, para mudar uma possível coisa que está errada, ou, como a gente falou na outra live, pequenos ajustes, né? manter o que está bom. É. Então, acho que é mais ou menos esse paralelo que a gente pode falar, que é a similaridade dos segmentos, que a gente quebrou um pouco a cabeça para achar, mas é parecido. Ajuda a gente a tomar decisão, o monitoramento, né? De repente invistam mais câmera, de repente colocam um controle facial, ou de repente eu posso aumentar o número até de repente ter pessoas fisicamente lá, a gente de repente olha que, sei lá, pode identificar alguma situação que a presença física é necessária também, mas só o monitoramento vai te dar isso, né? Tem casos e casos, tem coisa que não tem jeito, você vai precisar de um ser humano ali para atuar. Mas o eletrônico, cada vez mais, ele toma essa função, né? E o grande diferencial, que eu acho legal, é que você consegue moldar isso de cliente para cliente. Então, uma loja, um escritório, a gente trata de uma forma, uma loja a gente trata de outra, e a gente vai adequando o procedimento para cada cliente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, uma rede que a gente atua, que é a Léo Madeiras. O que nós da Prime fazemos? Normalmente eu costumo, eu tento atuar, pensar como um ladrão, né, quando a gente vai fazer um tipo de projeto. Então eu tento pensar como um ladrão, como eu entraria nesse lugar, e eu uno essa forma de pensar com o que a gente sabe que acontece no dia a dia. E eu estudo o cliente antes de entrar. Então, nessa rede específica, a forma com que eles atuavam era cortando a energia do local. Então nós fizemos um sistema em que o sistema de alarme ele tem bateria e ele alerta, né? Se cai energia, ele não fica assim. Qualquer queda de energia, oscilação de sinal de internet, RS, ele alerta. Então, quando a gente aumentou a potência da carga, né, do sistema para ele durar mais tempo, e quando primeiro, o que o cara fazia? A maioria dos assaltos, ele ia lá, cortava a energia, e depois de algumas horas, que ele sabia que o sistema ia estar inoperante, ele voltava para arrumar. Então, nós conseguimos, além de aumentar a carga da bateria... Caramba, o cara então conhecia até o procedimento... Então, essa era a informação interna, né? O cara conhecia até o procedimento de segurança do equipamento, assim. Na verdade, brinco que 99% dos casos é alguém de dentro, né? Tirando essas situações que a gente vê na rua, em que o cara sai para quebrar, mete o carro na porta e rouba de qualquer jeito, mas a maioria dos roubos de hoje que a gente presencia, infelizmente vem informação. O cara conhece a loja, ele sabe andar, quando o cara entra, você vê que numa loja que você nunca foi, no escuro, o cara consegue fecha o olho e vai, né? Conhece tudo, né? Consegue ir no lugar onde tem a peça de maior valor, entendeu? Ou ele vai direto no caixa. Então, normalmente o cara ele estuda aquele tipo de comércio ou informação interna, né? Ele busca isso daí. Mas aí o que ele faz? E aí você tem a segunda, né? A internet ela é muito positiva para a gente encontrar as coisas, mas ela também facilita para o cara que quer fazer coisa errada. Então o cara que for lá na internet hoje pesquisar, ele consegue saber quanto tempo em média dura uma bateria, ele tem essa informação. Mas o que o ladrão se prepara. Se prepara. Qual que é o grande diferencial da Prime hoje? Nós não terceirizamos nada, de A a Z. O cara que vai atender, fazer o levantamento da necessidade do cliente, ele é funcionário. O cara que instala é funcionário, o nosso monitoramento é próprio. A viatura que atende a ocorrência na madrugada ou durante o dia quando dispara é nossa. Então, com isso, além da gente conseguir trazer um preço competitivo no mercado, a gente consegue aumentar a qualidade do serviço e fazer literalmente esse trabalho diferenciado, de estudar a necessidade do cliente e montar ali no software uma estratégia que faça com que o cara não bata ele. Então você elimina os intermediários para aumentar a eficiência. Isso, exatamente. Desde que a gente pensou em te convidar, Leandro, tem uma pergunta que eu acho, cara, que eu fiquei com uma vontade de fazer para você. Eu estava em dúvida se eu ia fazer, mas eu vou fazer. É o seguinte, o cara que geralmente quando ele procura o marketing digital, é porque ele já perdeu alguma coisa. Ou é porque a concorrência dele
está engolindo ele, ou é porque alguém falou para ele no marketing digital, ele viu que o concorrente está fazendo e ele já foi engolido, ele já perdeu muito espaço, né? Ele sabe, de repente, ele tinha uma estratégia totalmente offline e ele investiu durante muito tempo, e por mais que ele escutasse, ele visse tendências, mas ele nunca deu ouvidos ao marketing digital. Então, quando ele chega, né, para a gente aqui, ele chega numa condição bem difícil, aquele cliente assim, se a gente conseguir fazer um paralelo, ele está considerando uma loja, ele está assim num espaço pequenininho, numa galeria, no fundo dela, no pior stand que tem, e o cara quer aparecer, quer que a gente faça ele aparecer, ou seja, ele já perdeu muito assim do segmento dele, né? As pessoas que procuram o teu serviço, seja pessoa física, pessoa jurídica, acho que mais pessoa jurídica que te procura, né? Então assim, essa pessoa, ela já sofreu algum dano, já foi assaltada, já teve algum problema, ou então ela é o típico brasileiro do nosso cliente, assim, procura a gente quando o negócio está bem difícil. Já aconteceu alguma coisa ruim, né? Infelizmente, assim, acho que é uma questão cultural, né? Quando você vai estudar o alarme fora do país, mesmo com índice de roubo baixíssimo, todas as residências lá têm alarme praticamente, todo comércio tem alarme também, câmera. Aqui é mais ou menos assim. A gente se depara com muito problema, por exemplo, o cara está abrindo um comércio, ele está em fase de montagem de loja, ele contata a gente vai lá, faz orçamento, e aí ele vai empurrando com a barriga. Ele inaugura a loja, aí quando dá um problema na loja, ele entra em contato para a gente ir lá e acabar socorrendo ele de última hora. E você também vê a nossa carteira residencial hoje, menos que 5% do que eu tenho de clientes empresa. E desses 5%, a gente pode contar aí nos dedos os caras que realmente se preocuparam com segurança antes de acontecer alguma coisa. A grande maioria desses clientes já são clientes nossos, no negócio deles, na empresa que eles trabalham, e depois que eles eventualmente sofrem algum tipo de problema, intrusão, eles passam a contratar. Eu tenho que de repente eu vou falar e tu complementa um pouquinho na parte de segurança patrimonial. Eu dou mais assim, eu costumo falar para todo mundo que a gente tem uma certa proximidade, que é empreendedor, que principalmente neste momento difícil que a gente está vivendo, até um pouquinho antes, eu falo assim, tenta investir em marketing digital antes da tua concorrência, porque o quanto antes você investir, mais barata vai ficar. Por que vai ficar mais barato? Porque você vai ter que investir menos tempo e menos dinheiro para você aparecer, para você conquistar um mercado, para apresentar os seus diferenciais, esse tipo de coisa. Né, que depois que você entra num território onde ele já está dominado por 1, 2, 3 empresas, para você ganhar uma fatiazinha desse bolo, além de demorar mais tempo e ficar muito mais caro, fica muito mais difícil. Então a mensagem que eu tenho para o empreendedor hoje, eu falo assim, não espera a água bater no pescoço. Corre atrás agora, enquanto é tempo. Né? Acho que nesse momento de pandemia, a gente não gosta de falar dessa crise, a pandemia é algo inerente, mas eu não vejo como crise. Eu acho que crise é para quem absorve o problema. Né? Para quem não absorve é uma oportunidade. Pode ser que esteja mais difícil hoje, mas eu acho que é uma oportunidade. A mensagem que eu dou para o empresariado, para o empreendedor hoje, eu falo assim, previna-se, aproveita, invista enquanto é tempo. A gente vem ao longo dessas webinars, dessas lives que a gente vem apresentando aqui, dando algumas dicas, porque nem sempre todo mundo se sente seguro de investir numa empresa de marketing digital, acha que vai ficar muito caro. Sabe assim, eu converso com... Olha que eu sou do segmento de marketing digital, tem pessoas que eu conheço há anos e que elas acham que investimento em marketing digital é algo estratosférico, assim, né? Fazendo um paralelo com outros tipos de divulgação antigamente, o cara para aparecer num horário nobre de alguma rede aí de TV, o cara vende um carro, né, para aparecer 2 ou 3 inserções. Então a pessoa acha que é para fazer um investimento desse é algo muito caro, assim. E a gente fala assim, meu, pelo amor de Deus, comece a investir antes, não deixe a água bater no pescoço, porque para eu tirar essa água e fazer você aparecer, depois é mais caro, fica muito mais difícil. Eu acho que a gente consegue fazer um paralelo aí com a segurança patrimonial, não consegue? É a mesma coisa, exatamente, só que você trabalhando na outra linha, né? Hoje, o cara, ele prefere correr risco do estoque dele inteiro, né? E às vezes o cara tem 20, 30, 50, casos do cara ter mais de 100 mil reais, e ele não contrata um sistema que, hoje, para você ter uma ideia, a parte eletrônica, você tem planos a partir de R$ 69,90. Né? Poxa, se o cara tem 100 mil, ele vai ter, em patrimônio, ele tem condições, né? Planos de monitoramento são um valor muito baixo, perto do
do patrimônio dele, né? E da eficiência que ele vai ter, né? Porque o alarme é remoto, disparou, você já verifica o que está acontecendo, já envia a viatura, que é coisa de 15, 20 minutos tem uma viatura na porta do comércio dele. E o próprio bandido, ele sabe que ele tem essa janela de tempo para agir. Não tem muito mais que isso, senão a chance dele ser pego é muito grande. Tá. Então, só que eu acho que como eu falei, eu acho que é uma questão cultural. Infelizmente as pessoas elas acabam deixando, ou elas têm às vezes medo e vergonha de buscar informação, de ter essa ideia de preço, né? Ou realmente elas não julgam como importante, né? Eu brinco que as pessoas elas veem segurança como um custo. E a segurança é um investimento que vai garantir com que nada aconteça. Porque o cara, quando ele é roubado, ele só vê o que ele perdeu. Só que ele esquece o tempo que a loja dele vai ficar parada, que ele não consegue vender. Então não é só o que o cara levou. Né? Exemplo, o cara entra numa loja e ele rouba lá X produtos. Mas normalmente ele leva o computador, ele leva os computadores do caixa, os monitores. Até esse cara fazer boletim de ocorrência, refazer a loja. Esse dia da loja parada também é um grande prejuízo. E às vezes não é só um dia, né? Sim, às vezes fica mais. Se o cara não tiver uma forma de repor esse estoque rapidamente, ele acaba perdendo mais que um dia. Mais uma similaridade nossa é essa questão. A gente sempre fala para os nossos parceiros que, cara, começou, não para. Né? Porque depois se você perde um resultado, se você é roubado, né, no seu resultado, para você recuperar aquilo é muito mais difícil. Reconquistar o seu espaço. Vai gastar mais dinheiro. É mais uma similaridade que a gente vê. E isso é muito legal. Eu acredito que o cara trazendo para a parte de vocês, hoje, além do que você paga para o cara que cuida da estratégia, você investe no Google, você pode gastar o valor que você quiser. A mesma forma que o cara pensa que segurança é um custo, ele fala, eu vou investir R$2.000 em equipamento, ou 3, eu estou gastando R$3.000 de equipamento. Uma mentalidade. A mesma mentalidade que vem para a linha de vocês. Eu invisto R$500, mas quanto que isso vai me gerar de venda, de contatos e esses contatos vão se tornar em vendas. Então ele não consegue ter esse entendimento de que assim, o que ele gasta com segurança vai proteger não só ali o material que ele tem no dia, mas um dia ou dois de faturamento que ele vai perder se a loja eventualmente for roubada, funcionário com medo, assustado, tudo isso impacta o próprio dono da loja, né? Você chegar no seu comércio de manhã e a loja está devastada, é assustador, né? A sensação de insegurança que fica, às vezes é muito maior do que o valor que o cara leva. E a mesma coisa para a parte do marketing digital, porque o cara pensa, vou gastar R$1.000, 500, que seja, também acredito que vocês devem ter N planos, mas o cara fala, vou gastar R$2.000 para fazer um marketing, mas pô, eu estou jogando esse dinheiro no lixo, mas ele não consegue entender que esses R$2.000 vão gerar X leads para ele e essas leads vão gerar vendas, né? Então é uma roda. A gente tem duas linhas de atuação que são bem interessantes. Uma que é essa questão da conversão, da geração de lead, da venda, e tem uma outra que a gente fala que eu acho que aí tem uma similaridade muito grande com o teu, que é uma proteção da marca. O que seria a proteção da marca? Se eu estou presente no segmento digital, como o Vini acabou de falar, e esse segmento é constante, né, eu acredito assim, não para de fazer, continua fazendo, porque a partir do momento que você vacilou, que você parou em algum momento, alguém vai lá e ocupa o seu lugar. O segmento digital hoje, eu acho que é muito parecido com o segmento de segurança. Era assim, você virou as costas, tem alguém querendo ocupar o teu espaço. Exato. E aí tem uma ação nossa, que não sei se é inerente ao segmento de segurança, Prime. Assim, a gente também é cliente da Prime, a gente pode falar que a gente tem uma certa permuta, e a gente consome o produto um do outro e tal. Mas a gente costuma muito, né, a dar algumas orientações para os nossos clientes. Por exemplo, a gente tem cliente que faz um trabalho de posicionamento com a gente, um trabalho nas redes sociais, mas às vezes o cliente só faz um trabalho de posicionamento e fala assim, eu não quero fazer um trabalho de redes sociais com vocês, porque eu tenho minha filha, uma sobrinha que fez um curso X, Y, Z, ela vai tomar conta disso. A gente fala, legal, toma alguns cuidados, evita fazer isso,
evita fazer aquilo, sabe? Se você for configurar a sua página, cuidado, porque a configuração da sua fanpage ou da sua página no Facebook pode influenciar no seu site, no posicionamento. Se te fizer um tagueamento errado aqui ou ali, pode prejudicar todo o trabalho que a gente está fazendo, que é paralelo, que a gente tem que caminhar junto, né? Existe algum paralelo? Eu acho que sim, algum paralelo no segmento de segurança patrimonial, do tipo, o cara vai lá, contratamos aqui para fazer a vigilância digital desse espaço. Mas é um cara que não tranca a porta, eu não sei, vocês dão algumas dicas, como é que funciona isso? A ideia é sempre atuar junto com o cliente, né? Então, o primeiro passo, quando o cliente entra em contato com a gente, é entender o que aconteceu, né? Existe um problema básico, que é falar, por exemplo, quando a gente vai fechar alarme e câmera, a gente vai falar de fechar todos os pontos. Mas antes, nossa filosofia, antes da gente ir para esse precedente, é entender o que aconteceu. Vamos dar um exemplo de vocês aqui, quando a gente fechou. É verdade. Vocês estão dentro de um prédio comercial, né? Uma região relativamente nobre, uma região nobre de São Paulo, né? Vila Olímpia, né? É. Tem uma região legal dentro de um prédio comercial com portaria. Uma pessoa alugou uma sala comercial aqui dentro, um bandido já com a intenção, e fez a limpa em algumas empresas, né? Então, a gente entendendo isso, veio e montou um sistema... Então, foi um negócio de cinema, que eu falei assim, eu não imaginava que... A gente não vai entrar em detalhes aqui, também não vou ficar dando moral para bandido, mas hoje é vida. Algumas redes de comércio, assim, são... cada negócio tem uma particularidade, então... Cada lugar tem o que é mais caro, estoque, por exemplo, no seu negócio aqui, o que vale, o que é valioso para você são os seus computadores, seus equipamentos, né? Então a gente tem que proteger a nível do cara não entrar para levar. Mas, por exemplo, numa rede varejista, ele tem aquela área onde ele tem um estoque mais caro. Então a gente normalmente sugere que ele dificulta. O alarme, como eu falei, a gente tem um prazo de 15 minutos para a viatura chegar. Então eu sempre deixo muito claro para os clientes que quanto mais a gente dificultar o tempo desse cara chegar onde ele quer, seja no cofre, ou seja na área onde ele tem o maior volume de estoque, quanto mais tempo a gente conseguir segurar esse cara lá dentro, menor vai ser o êxito de roubo dele, mais a chance da gente pegar ele lá dentro. Entendeu? Então vocês acabam dando essa dica. Faz esse trabalho junto com o cliente. Porque a gente entra até nos comentários que a gente está vendo aqui, e a gente vem falando bastante nas nossas lives, que é para o empresário, às vezes ele pensa o seguinte, o segmento está difícil, eu não consigo conquistar cliente, mas hoje uma das principais ações que a gente faz, que a gente tem orientado os nossos clientes, a gente tem aumentado, até a nossa própria aqui na GoApp, é a produção de conteúdo. Porque a gente não imagina, né, o quanto os nossos clientes, os nossos potenciais clientes podem se beneficiar desse conteúdo. E às vezes não é um cliente ainda, mas da Prime, vou citar o exemplo da Prime, do segmento de segurança patrimonial, mas digamos que a Prime começa a produzir um conteúdo dando dicas de segurança. Mas dicas para quem não é cliente. Aí você fala assim, poxa vida, ô Felipe, mas você está doido? Você está falando para eu produzir um conteúdo para ensinar as pessoas a se protegerem, elas não vão consumir o meu produto. Aí que eu acho que entra o X da questão, porque você começa a tocar um público que você nem imaginava. E quando essa pessoa começa a entender que ela precisa do seu produto, ou que ela pode precisar do seu produto, ela vai pensar na Prime. Porque ela vai falar assim, tem uma empresa que há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela tem me dado algumas dicas, não tem me cobrado nada, e às vezes até me atendido, como a gente faz assim depois dessas lives, a gente tem aberto para a gente deixar o e-mail, a gente deixa os nossos canais de comunicação abertos, e vem muita pergunta depois do tipo, o que eu faço, o que você acha? A gente atende. De início a gente se perguntava muito, mas espera aí, a gente vai começar a dar dicas para eles assim do nosso trabalho, mas eu penso, a gente mantém aqui dentro uma seguinte filosofia. Essa crise, esse momento difícil econômico vai passar. Essa pessoa, ela vai se preocupar com o negócio dela e vai parar de se preocupar com a captação de clientes dela. Ela vai precisar terceirizar isso. Aí ela vai pensar numa empresa que, em um determinado momento, viu a necessidade dela, atendeu e não cobrou nada. E nesse momento, essa produção de conteúdo, ela é inerente a qualquer segmento, Leandro. Assim, é o nosso segmento, é o segmento de marketing digital, é o segmento de segurança. Mas o empresário aí, que é o empreendedor aí, que é o grande, digamos assim, é o grande motivador desse trabalho nosso aqui de produção desse conteúdo,
ele tem muito para oferecer para o mercado, para as pessoas que não são especialistas no segmento dele. Então, a ideia que a mensagem que a gente quer parar, não para de produzir conteúdo. Se você acha que não pode fazer nada, começa a dar dicas. Ah, mas eu não sei mexer no Facebook, eu mexer nas redes sociais, no Instagram. Pega os seus clientes, monta uma lista de transmissão no WhatsApp. A gente tem feito isso para alguns clientes nossos, né, ajudando ele a produzir esse conteúdo. E nem é um produto nosso. Para falar a verdade, a gente nem cobra para isso. Mas porque a gente realmente entende que este é o momento, né? E o segmento de segurança patrimonial não é diferente, né? Eu concordo com você e digo mais. Eu acho que cada vez mais, porque não dá para você ser bom em tudo. Eu não consigo ser bom em segurança, bom em marketing, bom em, né, em todo, não dá para você ser especialista em todas as áreas. Então, linkando essa forma de você ajudar as pessoas, você, como que eu posso explicar? As pessoas cada vez mais elas vão buscar um especialista. A gente tem crescido muito, por exemplo, tem muitos escritórios em que a gente cuida da limpeza e do controle de acesso dos escritórios. Isso era algo que a empresa antigamente ela fazia, mas aí ela tinha que controlar o funcionário, uniformizar ele, fazer todo a parte de treinamento, acompanhamento se ele está fazendo realmente ou não. E o cara ele não tem mais tempo para isso hoje. Hoje ele está focado no business dele, né? Então ele acaba buscando alguém especialista para cuidar dessa área. Nós mesmos não temos tempo de ficar ali olhando o gráfico de Google, esse tipo de coisa. Ainda bem que você não tem, Leandro. Continua assim. Gente, a gente alinha a estratégia, né? Vai ser A, B ou C e vamos dar resultado. Vai cobrando resultado, porque o Leandro cobra resultado. O Renê também cobra. O Renê, você estava ouvindo a gente, um abraço aí. Semanalmente a gente se fala, às vezes até mais vezes, né? Ó, isso deu certo, isso não deu certo. Tá vindo um público que não é o que a gente esperava, às vezes, né? Vem de longe, de perto, principalmente no início, né? Depois que você alinha a estratégia, ela tende a escorrer melhor. Mas a ideia é essa. E aí, quando você traz um especialista, o objetivo é que esse especialista venha trazer a solução do seu problema. Eu vou chegar no meu cliente e falar, por exemplo, mesmo é muito raro, viu? Quando o cara coloca um sistema de alarme, é muito difícil o cara continuar roubando, porque a gente vai fechando. Mas às vezes a gente trabalha com alguns comércios que são muito visados, tem produtos que são muito visados financeiros, né? Parte de farmácia, ferramenta eletrônicos, né? Nós fazemos algumas lojas de celular e televisão. Então, para esse tipo de loja, a gente sempre monta estratégias mais avançadas ainda, com um sistema um pouco mais robusto para fazer proteção. Então, por exemplo, tinha uma loja em que o cara roubava pelo telhado do vizinho. E aí a gente vai e faz essa proteção no telhado do vizinho, porque o objetivo é que o alarme, ou você interromper com que ele entre, né, com uma cerca elétrica, o objetivo é com que o alarme dispare antes dele entrar na loja. Né, que ele não... Aí vocês acabam fazendo algum tipo de alarme no vizinho, assim, acabam instalando, colocando? Eu tenho algumas lojas que eu faço cerca elétrica no telhado do vizinho, o alarme é do meu cliente, a gente pede autorização, faz na linha, para que o cara não consiga entrar. E muitas vezes é interessante para o vizinho. Claro, sobe, é de graça, ele acaba tendo uma segurança que ele não está pagando para isso. Ele rouba, ele acaba às vezes caindo lá dentro, às vezes ele rouba alguma coisa que tem no quintal, então a gente vai adequando, fazendo um sistema para que o cara não consiga, de forma alguma, conseguir ter êxito. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho cenários, eu fazia uma loja da Copenhague, e essa loja era na rua da nossa empresa. Então, a gente chegava em questão de 3 minutos. O cara estourava um vidro e ele... Em 1 minuto ele ia lá e roubava o monitor e o chocolate que ficava do lado do monitor. E vazava. Era chocolate, ladrão? Chegava em 3 minutos, ele fazia isso. Isso aconteceu uma vez, a segunda vez, aí quando aconteceu a segunda vez, nós fizemos um sistema para fora da loja. Para evitar, para avisar antes de ele entrar. É muito comum. Para ganhar mais tempo, né? As pessoas passam e disparam o alarme. Só que a gente colocou um sistema fora da loja e quando ele vinha com o pé de cabra para estourar a porta, na hora que ele colocava o pé de cabra na porta, já estourava. Então esse 1 minuto ou 2 que ele tinha, que era o tempo da gente chegar, ele não tinha mais. A primeira vez que ele colocou o pé de cabra lá, que a sirene estourou, ele correu e nunca mais roubou, entendeu? Então a gente, às vezes, tem que ter uma estratégia um pouco diferenciada do normal para conseguir fazer com que ele não consiga ter isso.
o monitoramento é aquilo que você estava falando, né, Vini? O monitoramento, ele possibilita esses pequenos ajustes de estratégia para que a gente tenha um resultado melhor. E o objetivo é sempre fazer com que o cara... o objetivo é sempre que ele tenha o menor êxito possível. E se ele tentar e não conseguir, ele não volta. Agora, se ele tentar e ele tiver êxito, ele conseguir levar bastante coisa... Ele vai fazer sempre, né? Ele Até vai tentar várias vezes. Até ter algum momento que ele pare. É um outro paralelo nosso, né, que é a segurança também, que a gente se preocupa muito nos nossos sites, nas nossas ações. Né? Se o cara tentou inserir um vírus, coisa do tipo, e não conseguiu uma vez, pode ser que tente uma, duas, na terceira ele vai falar. O trabalho é muito grande. Passado, O trabalho é muito grande para eu, de repente... E isso é muito limite. Quando a gente entra numa rede, por exemplo, quando eu falo a gente atende muita rede, as redes são normalmente são os maiores alvos, né? Porque os caras, por exemplo, farmácia. Farmácia, todo dia os caras tentando roubar uma farmácia. Né? É algo extremamente natural. Temos ainda N redes que a gente podia citar aqui. Quando a gente entra na rede, ela normalmente tem um nível de roubo absurdo. E aí a gente consegue ir barrando isso e com o tempo isso diminui. Nós temos alguns exemplos aí. A Léo Madeiras, que é um cliente recente nosso, a gente vai há 3 anos. No começo, o número de tentativas de intrusão, quando a gente instalou o sistema, era muito maior do que hoje. Esse ano diminuiu, porque os caras tentaram 1, 2, 3, 4 vezes, N vezes, e viram que a gente não dava nem para brincar aí. Se dependesse da gente, eles não iam conseguir. Eu sei que você não aí pode... o cara começa a fazer. Óbvio que você faz aquele paralelo. A gente às vezes acha que tem alguém de dentro, algum tipo de informação, né? Eu sei que você não pode abrir muitos números, é lógico, os seus números dos seus clientes, mas você falou um número em termos, não números absolutos, mas percentuais, que assim, eu falei, caramba, acho que foi da Léo Madeiras, inclusive. Você falou assim, poxa vida, quando eu comecei com esse cliente, ele tinha um X de perda de material. Hoje a gente conseguiu diminuir tanto. Eu achei um número tão absurdo, Leandro, que eu falei assim, caraca, o cara perdeu muito dinheiro, se tivesse feito uma ação preventiva, não tinha perdido tudo isso, né? No ano passado a gente fechou em 92% a menos, e esse ano a gente já está no meio do ano praticamente, né? Já vamos iniciar junho, e até agora 100%. Nós não conseguimos ter isso em nenhuma loja até. Zerado. Tá vendo a importância de uma ação preventiva, né? Sim, é aquela história do custo, né? Inicialmente o cara entende que ele vai gastar com um equipamento, mas na verdade ele investiu no equipamento e ele acabou deixando de ter N problemas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre futuro aqui e tal, não sei o quê, mas surgiu uma pergunta que foi interessante. A crise, né, esse momento de pandemia atual que a gente está vivendo, ela, assim, é aquilo que a gente acabou de falar agora, às vezes para alguns é crise, para outros é oportunidade. Então esse momento econômico que a gente está vivendo aí, essa crise sanitária, trouxe alguma oportunidade de negócio a mais para a Prime? Teve um nicho a mais? Aumentou o número? Como é que está isso daí para vocês, Leandro? Essa foi uma crise um pouco atípica, né? Mas eu costumo sempre falar que a crise ela é sempre importante para o negócio, na minha opinião. Porque ela faz a gente sair da zona de conforto, né? Ela faz a gente se reinventar, ela nos obriga, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer naturalmente, mas normalmente a gente acaba entrando na zona de conforto, não tem jeito. Quando vem uma crise, ela acaba forçando a gente a se reinventar, enxergar novos nichos. Então, por esse lado é importante. Por ser uma crise atípica, é óbvio que ela trouxe dificuldade para muita gente, né? Então, a gente, como eu falei, não parei, desde o início a gente continua, até por ser um serviço essencial, mas a demanda deu uma diminuída pelos nossos clientes, mas nós já achamos dentro das estratégias montadas para a retomada, nós já enxergamos várias oportunidades de aumentar o nicho, buscando softwares, como por exemplo o software de temperatura, que é uma coisa que futuramente vai precisar, né? Vai precisar, eu acredito que nos próximos 6 meses a um ano a gente vai ter esse cuidado. Então vocês estão indo além da segurança, vocês estão indo numa segurança sanitária, praticamente, vocês estão indo agora também. Entrando dentro da nossa área para guarnecer nosso cliente, né? O cara precisa abrir uma loja, por exemplo. Eu acredito que essa parte, como ainda são sistemas novos, quando sai uma tecnologia nova, ela ainda sai com um valor de investimento ainda um pouco maior, né? Então ainda, você vê que em Brasília já tem, os aeroportos já tem
Já até sancionaram lei que o aeroporto tem que ter esse tipo de sistema. Vai ser obrigatório. Vai ser meio que obrigatório para conter, né? De fato, a pandemia, não tem jeito. Eu acho uma crise, ela sempre traz coisa boa. Ó, então, aqui para a galera que está ouvindo a gente pelo Facebook, eu não sei porquê, deve ser um motivo, sei lá, de software do momento. Algumas pessoas estão falando que o áudio no Face não está legal. Então a gente está rodando também no Instagram. Parece que o áudio está melhor no Instagram. Então quem tiver no Face e quiser ir para o Insta, se o áudio não estiver legal, vai para o Insta aqui. Na nossa página do Facebook, no Instagram, vai facilitar um pouquinho, talvez vocês consigam escutar melhor, tá? E a gente já falou de passado, presente, e agora a gente tem que falar de algumas projeções que a gente imagina que venham, né, É verdade. para o seu segmento, para o nosso segmento, para o mercado, para o Brasil, o coronavírus e tudo mais. E aí a gente queria saber, na verdade, Leandro, se vocês têm uma projeção de o que vai acontecer ou alguma expectativa que você e o René tenham sobre o pós-pandemia, que a gente não sabe quando vai ser, mas é claro que é aquilo que o Felipe sempre fala, né? A pessoa que é empresária, que tem uma empresa, ela não cria aquilo pensando só no dia de hoje, né? Ela pensa no amanhã, no depois e daqui a um ano como vai ser. Queria saber qual que é essa visão sua e do René, né, que não pode vir, sobre isso. Certo. Sobre o termo da pandemia é um pouco difícil, né, a gente saber, porque depende da descoberta da vacina. Infelizmente a gente recebe muita informação, não tem como a gente saber exatamente o que é, né? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as empresas que já não estavam vindo muito bem, elas vão ter problemas seríssimos, né, para passar, mas isso é natural de qualquer crise. E as empresas que continuaram, elas vão ter que se reinventar. Desde o início da Prime, a gente sempre teve essa filosofia de fazer mais com menos, né? Porque eu sempre entendi que esse era o rumo para onde o mundo ia quando vinha a tecnologia. A tecnologia, ela traz, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de portaria virtual, eu consigo cuidar de 7 condomínios com o mesmo número de pessoas que cuidam de um presencial. Entende? Então, você com a mesma eficiência, ou até maior. Porque o software tem controles que o cara fisicamente na portaria não tem. Então a gente sempre já teve essa ideia de fazer mais com menos. O que eu espero do mercado? Eu acho que a hora que voltar, os 2 primeiros meses ainda vai ser de adaptação, né? Acho que as pessoas ainda vão estar com aquele medo, não sabem o que vai acontecer, mas eu acredito que a retomada não vai ser tão demorada, porque do mesmo jeito que despencou, as pessoas estão todas esperando subir. A estratégia da Prime, a gente só vai reforçar o que a gente já fazia. Então, a gente sempre atuou muito com a questão de redução de custo, e eu acho que agora vai ser fundamental. Para os seus clientes, inclusive, né? Ou principalmente, né? A mesma história do cara ter que se reinventar. Então, um cara que tinha lá na fabriquinha dele um porteiro que ficava à noite para cuidar de nada, que não tem movimento nenhum, e ele gastava ali no mínimo 2 funcionários. Você tem uma ideia de um valor já que é Vamos colocar um salário mínimo aí, né? se a gente colocar um salário mínimo, colocando a carga de imposto, benefício, ele dobra isso, então nós estamos falando de no mínimo um gasto de 5, 6 mil reais com esse cara. E ele vai ser obrigado a fazer essa economia e acabar agregando, né, sistema de alarme. Então eu acredito que vai crescer. Então nós vamos seguir essa mesma linha, a linha de trazer para os nossos clientes a redução de custo, tanto nos contratos que eles já têm, quanto soluções novas que a gente vai agregar para eles. Essa é a nossa estratégia. Então a crise trouxe mais uma oportunidade de mostrar, né, o real serviço, a real funcionalidade da Prime, porque o pessoal não está tendo muita escolha e está tendo que percorrer um caminho ali e está acabando descobrindo um caminho que era melhor do que o que fazia antes. Porque o cara gastava lá, vamos chutar um número ISO, 3 mil reais com segurança para o cara cuidar de nada à noite, porque muitas empresas elas fecham. Então o cara fica lá a noite inteira tomando conta de um lugar fechado. Ele consegue fazer com um alarme por 150 reais. Então assim, Nossa, é ínfimo, né? Quase. E sinceramente, trazendo para a parte de segurança, eu acho muito mais eficaz. Por quê? Porque o cara que está ali, se ele for rendido, como que ele vai externar que está acontecendo alguma coisa? Você entende? Ou o vacilo dele, ou uma situação que foi facilitada e o cara foi rendido.
o cara passa a noite inteira rodando lá e não acontece nada. Quando com o sistema de alarme, o cara não tem como fazer, ele vai ter que burlar o sistema eletrônico. O sistema eletrônico... Caiu, vai bater lá. Bateu, choveu. Disparou o alarme, abre na câmera, automaticamente o cara está vendo o que o cara está fazendo. E aí vocês conseguem tomar todos os procedimentos, né? Você consegue ser até mais assertivo. Então, por exemplo, hoje a gente só aciona o 90 quando realmente a gente sabe o que está acontecendo. Então, nosso índice de sucesso no cara prender o bandido é muito alto. Tá. Tem uma coisa, assim, é uma mensagem para você que o Roberto mandou, que eu acho que seria interessante estar dividindo contigo. Eu ia compartilhar no final, mas aqui, ó, segurança e investimento. A segurança da minha família e da minha casa não tem preço. Né, eu acho que muito mais do que o 150 comparado com 3.000 quando a gente fala de segurança. Né, e às vezes não é só segurança física, porque você citou um exemplo que você falou que eu achei, que eu fiquei refletindo aqui, estava pensando sobre ele, que de repente o cara, quando ele tem a loja dele assaltada, o empreendedor, os funcionários chegam lá, como é que ele vai trabalhar lá, né? Como é que fica a cabeça dele lá, assim, aonde ele vai, o que vai estar acontecendo, como é que vai ser daqui para frente, isso vai estar acontecendo de novo. Se ele tivesse tomado uma medida preventiva, talvez aquilo não estivesse acontecendo, né? Não teria acontecido. E realmente eu acho que isso não tem preço, né? Então acho que a mensagem que a gente tem que deixar, eu acho que eu vejo aí, que em tudo que você falou, sintetizando um pouquinho, é se previna, né? Não vamos esperar a desgraça acontecer, não vamos esperar vir a chuva para eu colocar o telhado, né? Mais ou menos isso, né? Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado e a gente pensar também que, assim, a concorrência, no meu caso é a concorrência, né? Assim, no caso de vocês é a concorrência, digamos assim, furtiva, né, para não falar o outro nome, ela vai acontecer, né, porque hoje em dia, ninguém vai ver um negócio crescendo, vai querer dar uma mordidinha, vai querer tomar um espaço, vai querer fazer alguma coisa. Então, para o empresário, acho que para o empreendedor aí que está crescendo, que está se movimentando, que está tentando fazer alguma coisinha de diferente, não espera acontecer, né, eu acho que a mensagem que eu vi aqui, com tudo que você falou para a gente aqui, é bem focada nisso, né? Não vamos esperar acontecer. Acho que no geral é isso, Leandro. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, cara. É importante. Né? Muita gente questionou, por que ele vai trazer um cara de monitoramento de segurança? Claro, nosso parceiro, a gente tem que dar uma força. Você veio dar uma força pra gente. Aí eu pergunto para vocês, será que não tem nada? Ainda vocês continuam pensando que não tem nada a ver com marketing digital? Eu acho que vale uma reflexão. E tem uma coisa assim, com aquilo que eu falei, Leandro, assim, o grande objetivo nosso desse trabalho nosso aqui, além de aproximar os nossos parceiros do marketing digital, do mercado dele, é uma mensagem de esperança. Às vezes não é só para o empreendedor, mas é para aquela pessoa que está trabalhando, para o executivo da empresa. Nós somos um Brasil, assim, nós somos vários Brasis, né? Mas o Brasil, acho que o brasileiro tem uma frase, né, que todo mundo fala, que eu acho que já virou um clichê, mas o brasileiro não desiste nunca. E eu acho que o empreendedor brasileiro, eu acho que ele tem, 3 vezes, acho que ele toma isso, assim, o brasileiro não desiste, ele tem um colega meu, dono de uma empresa também, um empreendedor, ele fala assim, eu posso morrer, mas eu vou morrer atirando, eu não vou cair. Para mim, né? Então, assim, a mensagem que a gente quer deixar para o empreendedor é que há muita esperança. Essa mensagem final sua que eu gostaria que você passasse aí para a galera que ficou até agora vendo a nossa live aqui, Leandro. No final do túnel sempre tem uma luz. E a gente tem que tentar tirar as coisas boas mesmo dos momentos ruins. Eu acho que é o momento de todo mundo refletir, né, entender o que a gente pode melhorar, sair da zona de conforto. Vai passar. Quem entender que é um momento passageiro, manter a cabeça no lugar, daqui 2, 3, 6 meses, não sei o período, a gente vai estar rindo de tudo isso. É seguir em frente, cabeça no lugar, se prevenir, levar a coisa séria, né? A gente às vezes é muita gente brincando, achando que não é. O vírus está aí, talvez pode estar sendo pintado um monstro um pouco maior do que não é, por causa das brigas políticas que a gente acaba vendo, mas o foco é se prevenir, entender que os próximos meses a gente vai... É como uma guerra, a gente tem que tomar os cuidados devidos, a gente não pode parar 100%, a gente já fez o que tinha que fazer, né? Ir para cima, se reinventar, ser flexível e se ajudar.
as pessoas elas precisam ter esse entendimento, né? Cada vez mais é um ajudando o outro, que a coisa logo vai fluir, vai voltar ao normal e a gente vai rir de tudo isso. Se Deus quiser. Alguma mensagem final aí para a galera que está vendo a nossa live aqui? Para a esposa do Leandro, inclusive, nós estamos separados, 1,5 metro de distância, por isso que a gente não está usando máscara, tá? Forte abraço para vocês e não desistam. Valeu, pessoal, obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.